Sejam bem-vindos novamente a mais uma live, mais um encontro de coração, a mais um encontro de compartilhar. O tema da nossa live é consciência prânica. Consciência. Acho que eu vou colocar o prânica. Amore, deixa eu só ver aqui que eu tô... Já ligou live? Já no live? Já tô no live. E aí, o que você quer fazer? Consciência prânica. Consciência. Prânica. Para você pingar? Tá certo? Sem acentos, tudo bem. Oi, Oberon, bem-vindo. Depois se... Aí. Aceita ele? Tudo bem? Não, ele não pediu ainda, amor. Ah, pediu? Sim. Ah, pediu. É engraçado, a gente já tá fazendo live já há alguns dias, algum tempo, né? E o coraçãozinho ainda fica apertado. Ai, o Veron, amado Veron. Namastê, querida. Novamente estarmos juntos aqui. Sim, eu vi Forma. que o Mohan tá aí do lado. Ele tá, Namastê, Mohan. o Mohan tá na cozinha lá preparando alguma coisinha para o almoço. Um biryani Um com biryani. palak tofu. Isso. Muito bom. Uma alegria muito grande estar com você de novo, Biron. Para mim é uma grande honra, na verdade. Eu tenho você assim no meu coração. Eu acho que um pouco da que a gente falou na última live, de você fazer parte de momentos tão significativos da nossa trajetória, especialmente da minha trajetória. Então, Que as feliz, que pessoas feliz. às vezes, né, nos perguntam assim, para contar um pouco da nossa história, e eu acho que trazer pessoas que, né, são pontos muito fundamentais da nossa trajetória, é uma forma da gente estar contando, né, a Sim. nossa trajetória. E eu não sei como que você quer apresentar o tema, Oberon, que a gente vai estar falando. Vou deixar a palavra com você, para que você Tá. apresente como você quer falar, porque aí depois, com o passar da nossa conversa, eu gostaria também de compartilhar um pouco de como foi para mim tudo Pra isso. você. Tá? Tá ótimo. Então, Bom, é uma honra estar aqui conversando com você. Realmente, você fez parte de momentos bem especiais, né, da minha própria jornada também. Inclusive, uma das peregrinações você esteve envolvida, né, que se sim, tornou livro, No Fluir da Felicidade. sim. E bom, vou falar sobre esse tema que você sugeriu, que é uma iniciação bem bonita. Oi, Silvia, olá do Algarve, Portugal. Muito bem. Legal. Em 2001, nós tomamos conhecimento de uma iniciação que envolvia condições bastante austeras, né? E Sim, que estava muito relacionado com o autoconhecimento, né? Colocar realmente você numa condição radical para que aquele extremismo todo tirasse elementos que muitas vezes ficam guardados dentro da nossa zona de conforto e a gente não vê. E na situação extrema a gente é obrigado a lidar com eles. Então é uma forma de autoconhecimento forçada, digamos assim. Oberon, seria um desejo muito ardente no coração da gente que nos faz buscar algo tão ardente de conhecer a Deus, de entrar em contato com o divino, que nos faz chegar nesse extremo de se encantar com a possibilidade de ficar 21 dias sem comer
num desejo ardente por Deus? É assim que você vê na tua experiência das pessoas? É isso É, é, que faz com que a pessoa busque uma experiência tão radical como ficar sem comer durante 21 dias? Oi, Aline, Estela, Lauro, bom dia para vocês, pessoas queridas. Então, tem duas faces muito claras nessa história que eu acho que a gente precisa comentar, né? Tá, Uma é o aspecto da nossa fé e do ser real que nós, de alguma forma, o personagem embrulha ele, que é esse personagem que você está vendo agora, né? O personagem Oberon. Dentro certo. dele existe uma centelha divina que comunga da mesma matriz que é você, certo? E todas as pessoas que estão assistindo a gente. Isso baseado em uma ótica de crença, né? Certo. E talvez algumas experiências que possam vir nos confirmar e tudo mais. E aí, como nós estamos embrulhados nesse invólucro que é mágico, que é lindo, que é perfeito, né? A natureza faz tudo de forma muito perfeita, muito precisa, né? É o 33 trilhões de células. nosso corpo e nossa mente. Exato, A exato. individualidade. Trabalhando em total harmonia e sincronicidade, né? Então a gente tem que valorizar isso também, né? Às vezes as pessoas falam, não, a matéria é muito densa, a minha história é me conectar com o mais sutil e acaba deixando essa razão tão linda, essa oportunidade tão linda da gente encarnado aqui em segundo plano. E de alguma forma é negligenciar a própria missão que a gente tem aqui. Mas o que eu queria dizer é que por estarmos envolvidos nesse invólucro ainda dentro de uma percepção do eu infinito, onipotente, onisciente, onipresente, esse invólucro tende a nos fazer sentir estando numa prisão. Olha o portal Parvati aí. A mamãe? É a mamãe? Pode ser, pode ser. E, e aí, dentro dessa condição, esse eu, né, expansivo, conectado na unidade, né, no absoluto, ele pode se sentir aprisionado. Então, esse desejo de realização, esse desejo de ascensão, esse desejo de libertação que a gente sente, né, a autorrealização, né, de libertar-se dessa malha que é Maia, né, a ilusão e todos os efeitos fenomênicos que há, muitas vezes levam a gente a situações muito extremas, porque realmente é um desejo muito grande de se libertar. Se a gente usa vou colocar como desculpa, tá? Mas claro que teriam nomes muito mais fiéis ao sentimento. Mas vou ser baixo e vou falar que é desculpa. Se eu uso a desculpa de que eu quero me conectar a Deus, eu quero me fundir a Deus, ela é válida dentro de uma perspectiva de crença, né? Porque tem pessoas que a gente recebe que também tem uma agonia de, sabe, experimentar algo muito grandioso, que parte dessa sensação de estar preso no pequeno e buscar algo que seja libertador, e são ateus, né? Então, Entendi. eu acho que parte mais desse lugar de experimentar uma coisa livre do sofrimento, né, do confinamento dentro de si mesmo, tal, das noias mentais que muitas vezes tornam-se mesmo tramas, né, vana, né, vana, Uhum. a trama, a selva, e nirvana, sair da selva, né, a saída da selva, libertar-se disso. E aí tem um segundo aspecto que eu acho que é válido a gente comentar, que é o ego. Uhum.
muitas vezes o ego espiritual, que é aquele que quer o, Superpoderes. exatamente os superpoderes, né? Que quer se tornar um super-herói, que quer o diploma para sua vida de que viveu algo extremo, radical, né? Viveu essa aventura tão desafiadora, né? Que vai tão contra com a ciência mais básica. E então a gente lida com essas duas faces. Pessoas que estão buscando a libertação a partir de um desejo da alma mesmo, e tem as pessoas que não estão vindo lá daquela profundidade, mas vindo aqui do personagem mesmo, do ego, querendo alguma aventura. Então, a minha percepção era o meu filtro, né? Porque foi a minha experiência pessoal que eu vinculei muito o processo com uma experiência mais direta de Deus. Assim, a sensação que eu tinha é que se eu passasse pelo processo, isso iria facilitar de alguma forma, né? E foi o que Sim, aconteceu efetivamente, né? Mas é que sim, é toda uma história de vida, né? Que sim, carrega e que culmina em determinados pontos, né? Em determinados pontos da trajetória. E aquele exato. ponto da minha trajetória, ele era muito específico. Eu acho que toda a conjunção estelar estava assim conspirando, porque eu realmente tinha recém voltado da Índia pela primeira vez, tinha passado 6 meses lá, eu estava completamente imersa nessa busca muito intensa e nem vim para casa, eu fui direto para o processo, né? Uhum, Então, uhum, assim, é algo assim muito específico da minha trajetória, assim, né? E era uma coisa que eu tinha plantado esse desejo de fazer o processo de Viver de Luz há muitos anos. Não sei se muitos anos, mas algum tempo antes, né? Quando eu escutei a tua palestra pela primeira vez. Então, no meu caso específico, ele veio junto com uma busca espiritual e bem específica de contato com o divino, assim, muito clara. E eu lembro que no final, quando eu passei pelo processo, que eu caminhei lá na fazenda, ao redor, assim, era a sensação que eu tinha. Eu falei, meu Deus, eu estou há 21 dias sem comer e estou sendo sustentada por Deus. Isto e uma alegria, um contentamento incalculável, assim, né? De ter essa percepção que nem só de pão e água vive o homem, né? Que, uhum, que a gente no final das contas, sustentado pela energia divina. E você uhum. sentir no teu corpo com total vitalidade, com total energia, né? E pronta para fazer, construir, viver, né? Então foi assim uma constatação maravilhosa, né? Mas isso já eu estou contando o último dia, porque o durante foi também algo assim Uhum. bastante intenso, Desafiador, né? sim. Oi, Mel. Oi, Gabi. Eva. Então, a gente fez. É claro, Rebeca, que a maior parte das pessoas que a gente recebe tem uma, é, uma motivação baseada no autoconhecimento mesmo, né? Baseado em se utilizar-se para perceber melhor os seus padrões limitantes, né? E realmente saindo dessa trama, né? De se libertar a partir da consciência. E a gente, acho que muito parecido, inclusive, com a sua trajetória, a gente sempre teve Yogananda como um farol, né? Sim, E, e aí Yogananda conta muito desses seres, né? Que sim. se realizaram, né? E tinham essa experiência direta com Deus. Então, para a gente era muito o que você está relatando, de se aproximar mais de Deus a partir de uma experiência
que colocaria os muros do nosso próprio personagem abaixo, fazendo com que a gente percebesse a realidade de uma forma mais real e com muito mais presença, né? Ou seja, se eu estou trabalhando na presença, eu estou sendo, digamos que, dirigido pela consciência, né? E aí, se eu sou consciência, eu tenho mais condições de perceber a realidade por além das aparências, né? Eu Inclusive acho na que nossa vida prática. durante o processo foi a primeira vez que eu efetivamente identifiquei o observador. Porque, né, eu sempre ouvia falar, né, já praticava meditação há tantos anos e eu ouvia falar do tal do observador, né? E foi lá no processo que eu realmente consegui ver o observador. Ver o Uhum. observador ou me tornar o observador, ou me Aham. desvincular do todo o processo mental ali e percebê-lo tão Sim, claramente. sim. E a Elci, ela era para mim assim, como se fosse um personal trainer mental, Aham. Aham. porque assim, era impressionante como a guiança dela no dia a dia colocava a nossa mente no prumo ali, né? Como era importantíssimo, cada palavra que ela falava, parecia que ela entrava dentro da minha mente e colocava aonde ela deveria estar para fazer o processo da melhor forma possível, né? E eu lembro assim que eu fiquei com um amor, uma admiração por ela assim, muito intensa assim. Eu falei, meu Deus, os seres iluminados, aqui ela é um ser extremamente iluminado, né? E às vezes a gente vai para a Índia para buscar seres iluminados e eles estão aqui, né? Então, assim, para mim, a presença, a guiança dela durante o processo foi fundamental, assim, né? Para justamente esse meu ajuste que eu queria, assim, que apertasse meus parafusos, sabe? Era a sensação que eu tinha também quando eu entrei lá. Eu tive a sensação que eu estava entrando num hospital espiritual, como se eu fosse Uhum. passar por algum processo de cura, que eu nem Uhum. sabia exatamente qual seria. Mas Aham. era a nítida sensação assim, que eu tinha que era um hospital espiritual e que algo ia acontecer durante ali que iria me curar de alguma coisa importante para eu poder seguir a jornada, né? Sim. É, Alguém está falando o André É, está a falando da oração às seis oração da tarde, né? às No 6. portal é mágica. Era um É, compartilhar. Você passava o dia todo em silêncio e isolado. Você passa o tempo todo, na verdade, em silêncio e isolado. Então não há interação com as pessoas e não há e sozinho. E aí uma vez ao dia a gente se encontrava, né, para fazer a oração juntos e aí você poderia compartilhar, né? E sim, nesse compartilhar é que era fundamental as palavras que vinham, né? sim. Tanto da minha mãe ali como facilitadora, mas de estar ouvindo os outros, né? Os insights que as Sim, pessoas acabam tendo nesse momento de tanta sutileza, tanta conexão. É é. bem legal. E aí, Flávio, bom dia. Então, é, eu, eu, eu percebo que toda a estrutura, como ela é composta, né? Como eu falei no começo, é tipo um empurrão para o autoconhecimento, né? Sim. Então, todas as engrenagens utilizadas ali, engrenagem até parece uma coisa bastante densa, né? Grosseira, mas são ferramentas utilizadas como a observação da respiração, trocar reclamação por agradecimento, ou mesmo a meditação ativa no próprio labirinto. É, a minha mãe se chama Elci. Aham. Então, todas essas atividades que o espaço disponibiliza e propõe para as pessoas, elas fazem com que aquilo que
para quem está do lado de fora, acha que é o maior desafio, é o que ocupa toda a tela, né? Toda a, a imagem do processo, né? Que imagina 3 semanas sem comer nada. A primeira semana sem nada, sem líquido, sem nada. A segunda semana com um suco super ralo. A terceira semana que tem um suco um pouquinho mais espesso. Para quem escuta isso que eu acabei de falar, e de repente é a primeira vez nessa live que a gente está falando sobre como é a estrutura, já deu para imaginar, antes de eu falar sobre a estrutura, já deu para imaginar que a coisa é muito maior do que só esse desafio estrutural, né? E aí, então, para quem está do lado de fora, escuta isso, 1 semana sem nada, o foco todo já virou, nossa, 1 semana sem nada. Né? Aí, de repente, deixa de observar que a gente rompe padrões limitantes, de que a gente entra num estado de gratidão imensa, de que a gente observa nossos... Então, tem várias coisas que são muito mais profundas e muito mais importantes do que o simples fato de não estar ingerindo nada, né? Então, quando a pessoa está lá realizando isso e entram esses componentes, né, esses aditivos para a proposta, né, de se auto-observar, além do jejum, né, além dessa condição de não estar ingerindo nada, a pessoa sai desse foco meio tortura, né? Sai dessa condição extrema de sem beber nada, porque ela está sem beber nada, esse é o fato. Mas ela está, enquanto ela está sem beber nada, ela está observando a respiração dela, ela está agradecendo, ela está observando o personagem dela, ela está se distanciando do fenômeno de identificação do personagem com as manifestações externas. Então tem tanta coisa que ela está fazendo que mexe na subjetividade, mexe no campo cognitivo, mexe nas emoções, que o fato de estar sem nada não é a parte que ocupa o palco, né, como primeiro personagem. Então Porque dá para justamente passar de uma forma... a chave é essa que você está falando, né? Essa é a chave, que é o foco no presente. Né? Esse é Sim. a grande ferramenta que vai né, que conduz o processo. É o foco no presente. Isso eu me lembro muito bem, assim, que eu aprendi isso, né? A manter essa mente no aqui e agora e ainda elevada na gratidão e no contentamento, né? E com essa chave, o processo acontece porque durante o processo você se torna extremamente sensível, né? É Sim. impressionante como a sensibilidade ela assim aumenta ao máximo, né? Tanto na questão física, eu lembro que não podia sentir um cheirinho de qualquer coisa, que aquilo era um cheirão, né? Se alguém passasse um sabonete um pouquinho mais, aquele cheiro, então os sentidos ficam assim aguçadíssimos. Quanto à própria sensibilidade, eu lembro que eu tirei uma folhinha para sentir o cheiro e eu comecei a chorar, porque eu tinha matado a folhinha e eu nem ia comer e era só para o meu prazer. E por que eu matei a folhinha? Então você fica a sensibilidade assim, a flor da pele, né? Então, e aí e os processos internos acontecendo, né? Claro, Aí claro. sonhos, eu lembro de sonhos assim fortes, intensos, de eu ter quase que pesadelos assim e não conseguia acordar e não conseguia e depurando, sair. né? Sim. Então foram limpezas assim que mexem com coisas que a gente nem imagina, né? Que está vindo à tona e essa sensibilidade. Então, se você não mantém, porque daí é uma questão assim de urgência da vida, né? Então, nessa urgência de se manter vivo, que o corpo fica, se você não tem o aqui e agora, não vai.
É, né? o nosso. É ele o lema, né? É ele o lema que você que... Desculpa, eu esqueci do nome da tua mãe, eu falei errado, né? Eu falei, Não, eu sim, eu sim, né? Então, sim. Aham, então, eu sim, ela mantinha a gente segurando no leme, entendeu? Do aqui e agora. aham, Isso que eu aham. percebi, assim, era o tempo todo. Por isso que é personal trainer mental. Porque me Sim, colocava aonde eu deveria estar, entende? Que era no aqui e agora, o tempo todo, me sim, fazendo lembrar. E aí as coisas poderiam acontecer e aconteciam, né? sim. Então, disso que você está colocando, a Estela até tinha colocado que o maior desafio para ela é lidar com essa expectativa antes de fazer. E eu acho isso muito legal porque quando você entra, inclusive deixa eu já até nessa resposta eu vou responder ao Giba, né, que fala se uma pessoa agnóstica pode estar realizando. A história, né, como eu falei logo no comecinho, a gente recebe ateus, né? A gente recebe pessoas que de alguma forma sentem a necessidade de é, vivenciar algo que de alguma forma é atender um chamado, né? Alguma coisa lá de dentro querendo experienciar alguma coisa que liberte, né? Que arranque essa roupa que às vezes parece um colete de ferro, né? Que o coração quer pulsar mais e não tem espaço para ele. Então, as pessoas às vezes vêm com medos, as pessoas vêm com a expectativa de encontrar anjo, de encontrar um mestre ascensionado, de morrer, de que precisa de muito trabalho para curar aquela relação com o pai, ou aquela relação com a namorada, ou a relação com os filhos, ou, né, as pessoas As vêm com muitas motivações mais motivações diversas, então, né? diversas. É. E aí o legal é que é tão prático e não, eu diria que é esotérico pelo conteúdo holístico, né? De você englobar o ser de uma forma bastante abrangente, inclusive subjetivamente, né? Uhum. Mas ele trabalha com ferramentas que são muito práticas, né? Que uma pessoa é, que não tem nenhuma formação espiritual, nenhuma linha espiritual, que não acredita em coisas invisíveis, ou mesmo pessoas que estão com uma expectativa muito grande, quando chegam lá, é tão prático os elementos, são tão palpáveis os elementos, e é tão simples que assim, você chega no primeiro dia e de repente você descobre que foi um dia. Não teve nenhum efeito especial, não Sim. acenderam luzes, não ouviu Não morri, né? vozes, Não não morreu morri. também. A E fome não é aí maior no dia seguinte do que no dia anterior. não. Aí chega no segundo dia, acorda e, poxa, tá tudo bem, né? A mente fica esperando, acompanhando aquela linha lógica, né? Tô sem comer, amanhã eu não vou conseguir levantar. Aí levanta, tá tudo bem, toma aquela chuveirada e tal, e tá tudo tranquilo. E o que faz a diferença, justamente voltando ao que você estava dizendo, é que se eu entro na paranoia de colocar a estrutura que eu estou vivendo como primeiro plano, é uma semana sem água. É muita coisa, né? Aí eu entro no sofrimento, aí a coisa fica barra pesada de segurar. Não Agora, dá, se eu não dá. estou vivendo só o momento presente, só hoje, é só hoje, né? Não é 7 dias, é só hoje. E só hoje, se eu relaxar de estar só hoje, utilizando essas ferramentas de observar a respiração e tal, passa o dia, eu faço as coisas, né, que eu preciso fazer, acabou o dia, como qualquer outro dia, só que eu estive trabalhando a minha atenção, a minha concentração e o meu estado de presença. E aí eu durmo e acordo no dia seguinte, né? É. E de novo, eu só vou viver aquele dia. E de repente, passou-se
7 dias, e no sétimo dia à noite eu estou tomando aquele meio copo de água. Então, a grande história é que a metodologia e as ferramentas utilizadas, elas te tiram desse controle egóico baseado em um tempo ilusório, que é futuro e passado. Tipo, eu estar no meu primeiro dia com a sensação de tenho 7 dias pela frente. Isso é uma tortura. Isso, de repente, é a razão de algumas pessoas desistirem nessa semana, né? Não a sede propriamente dita, mas a ideia de uma sede acumulada de 7 dias, sendo que eu só estou vivendo hoje. Tem gente perguntando por que 21 dias? Certo. Bom, eu tenho explicações espirituais para isso, mas, enfim, vou falar um pouquinho da estrutura que pode atender pessoas que não são espiritualistas e acho que fica mais amplo também. Basicamente, a primeira semana a gente tira os amuletos, os apoios do nosso ego, né? Então, nosso ego, ele precisa da reafirmação que ele existe o tempo todo, né? Por isso a gente vive em sociedade, a gente vive com pessoas, para que as pessoas olhem para a gente, as pessoas falem com a gente, as pessoas nos escutem. Ou seja, o tempo todo, durante uma interação social, eu afirmo que eu existo. E o ego tem muito medo de não se reconhecer existindo, né? Ele só existe a partir dessas interações, dessa habilidade mental, né, de operar pensamentos e tudo mais, gerar desejos e essas coisas. Então, lá a gente tira o social. Mesmo assim, sem o social, hoje a gente tem o advento da tecnologia, né? O computador, o celular principalmente, onde eu posso ficar uma semana em silêncio, mas estou ali falando com um monte de gente sem mover, sem utilizar o aparelho fonador. Mas eu estou ali, né, interagindo com o mundo. Então, nesse retiro aqui no centro, no Portal Parvati, a gente elimina esse tipo de entretenimento, né? Esse tipo de comunicação. Aí, sem o social, sem esse entretenimento e a situação seguinte é a necessidade de falar, mesmo que seja com a plantinha, mesmo que seja com a parede, né? De novo, eu entro num silêncio tão grande que parece que eu vou me aproximando dessa porta que vai abrir do grande eu, né? E eu vou ficando, é como se eu me sentisse ameaçado por esse eu maior do que eu pequeno, né? Então, eu dou um jeito de sabotar esse encontro. E aí, sempre uma coisa que a gente acaba operando, utilizando dentro dessa nossa estrutura de fuga, é a fala, né? A gente entra no silêncio e o ímpeto de falar, mesmo que seja sozinho, é uma forma de fugir de nós mesmos, né? Uhum. Então, de novo, escutar minha voz, né? Reafirmar que sou eu, que eu existo. Eu sei que tudo isso está dentro de um plano meio inconsciente, mas isso é bastante identificado aqui, né? E aí, então, você não tem social, não tem o entretenimento, não tem a fala. O que a gente faz quando a gente não tem tudo isso, que a gente gosta muito? Geralmente a gente abre a geladeira e come alguma coisa, né? E aí aqui a gente tira isso. E aí o que resta? Resta, eu não tenho social, eu não tenho esse entretenimento, eu não tenho conversa, eu não tenho comida. O que me resta é um desejo primal de manter o personagem vivo, porque é através do personagem que eu tenho as experiências sensoriais que trazem algum prazer para a minha existência, né, enquanto ego. Então, eu preciso mantê-lo vivo. E uma das
informações que a gente tem nos nossos genes, né, no nosso DNA, é que a gente precisa de água, né? Tudo no nosso corpo precisa de água para sobreviver. Então isso é muito forte, esse apelo e inconscientemente esse saber, né, que eu preciso de água. E aí nessa primeira semana a gente corta a água. Então o nosso ego fica sem muitos referenciais, ele fica meio à deriva, e é nesse momento que, se você consegue sair dele, né, e entrar no observador e percebê-lo agitado do lado de fora, você passa a conhecer muito sobre você desde um ponto distante de si mesmo. É meio esquizofrênico pensar dessa forma, mas na prática faz muito sentido isso acontecendo. Aí você vê as suas reações, você vê seus mecanismos de autossabotagem, você vê um monte de coisa sobre você. Então é um intensivo de você na sua vida ali, né? E nesse ponto, assim, como se fosse com uma lente de aumento, né? Porque lá a coisa pega uma proporção assim, né? Muito maior do que no nosso dia a dia, que as distrações de todos os tipos estão presentes, né? Lá não Exato. tem nenhuma distração. Então, esse observador, ele fica com uma lente de aumento gigantesca. Tem gente perguntando, e quem toma remédio? Por exemplo, hipotireoidismo, pressão, remédios. A pessoa vai ficar sem os remédios durante o processo? É assim. Desculpa, eu vou voltar só um pouquinho para Tá. falar um pouquinho da estrutura. As pessoas falaram por que 21 dias, eu acabei não falando. Deixa. Tá. Essa primeira semana, então, a gente lida com isso, né? Tirar do ego os seus... A gente fala que é a semana do corpo físico, segunda semana, semana do corpo emocional, terceira semana, semana do corpo mental. A primeira semana a gente lida com esse eu identificado, ou seja, com o ego, né? Identificado com o corpo. A segunda semana já é mais sutil, a gente vai para as camadas mais escuras, né, do nosso eu, que a mente vai fazendo esse trabalho de tirar lá de trás. E Foi a na semana terceira, que eu tive aqueles pesadelos terríveis. Foi na semana sim, dos sim. pesadelos. E no final dessa semana geralmente é linda, né? Porque você resolveu um monte de coisas, coágulos ali, né? Coisas pesadas que você carregava. E a terceira semana é a semana mais difícil, é a semana para muita gente mais prazerosa, falando Sim. de ego, mas é mais difícil no sentido de você se manter no presente. Então você treina 2 semanas para chegar na terceira semana e colocar isso em prática. E é essa cicatriz, digamos, desse trauma que é esse processo. Eu sei que é pesada a palavra trauma, mas eu quero dizer essa marca que é o processo. A marca que eu quero levar dele para minha vida é a qualidade de presença, né? Então, por que 7 dias trabalhando físico, 7 dias trabalhando emocional e 7 dias trabalhando mental? Aí tem um monte de explicações que a gente pode especular. Tipo, eu tenho 7 centros energéticos no meu corpo. E aí cada dia da primeira semana eu vou trabalhar o aspecto mais sobrevivência, o aspecto mais identidade, corpo, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Anya, Sahasrara, né? Todos esses centros eu vou trabalhando um por dia. Aí, no aspecto emocional, um por dia. Aí, no aspecto mental, um por dia. Enfim, eu tô jogando palavras aqui, mas existe, Eu escrevi. desde que foi recebida essa iniciação, são 21 dias, né? É, Com relação... Diga. não, tem gente perguntando se então vai ter uma captação de energia? Você vai ensinar uma captação de energia? Então, Da onde vem? A gente realmente fica sem alimentação total. Então, da onde vem a energia? Por certo. que a gente não morre? Aham. É, é muito boa essa questão. A gente sabe que nós somos também energia, né? No aspecto
material mesmo, a gente é energia, mas no aspecto sutil, a gente é um emaranhado de fios energéticos, né? Um cadáver tem veia, tem coração, tem pâncreas, tem tudo. O cadáver tem tudo, mas ele não sai andando porque falta essa vida, né? Essa energia que é a energia vital. Então, a gente é movido por energia vital, por prana, né? E aí, quando a gente entra nessa situação extrema, onde não tem nada, eu não vou dizer aqui para todo mundo que essa energia vital vai sustentar você para o resto da sua vida sem comer. Mesmo porque a gente foi desenhado biologicamente para tirar essa energia vital do alimento que a gente come e também temos centros onde a gente absorve essa energia vital. Mas eu não fico sem nada, só me alimentando. Talvez isso não seja suficiente, só absorver energia da natureza, né, do prana, do ar. E aí, então, eu recorro a alimentos que são sáttvicos, né, que têm Mas energia prânica. então, durante o processo, eu estou me alimentando da natureza, dessa energia vital que está em abundância lá. Então, durante esse processo, eu vou estar ativando mais esse potencial, esse coeficiente energético que existe Ele no meu tem corpo. a ver com o grau de felicidade, eu conseguir absorver mais o prana ou não tem a ver? A gente especula que tanto mais equilibrado o corpo estiver, tanto mais tanto melhor for o estado homeostático, né, o equilíbrio corpo e mente e emoções, mais fluida está a energia no nosso corpo. Né? Uma pessoa que geralmente é depressiva, uma pessoa que tem algumas dificuldades, geralmente ela tem bloqueios energéticos. Então, tanto mais elevada for a nossa vibração, mais energia a gente absorve e mais energia circula na gente. E isso é favorável a essa experiência. Isso não significa que a gente não esteja se desnutrindo, que a gente não esteja se desidratando, né? De alguma forma, isso faz parte do processo, essa situação. Por isso, logo em seguida, a gente, na segunda semana, já volta a ingerir líquidos com um mínimo de 1,5 litro por dia, né? Com essa preocupação de estar recalibrando as nossas células, reidratando o nosso corpo, né? Então, eu acho importante colocar isso para as pessoas, que esse processo não é para parar de comer, né? A gente considera a possibilidade de viver sem comer nada para pessoas que são iluminadas, né? E que atingiram estados conscienciais que estão muito além do ordinário, que não considero pessoas normais que simplesmente têm o desejo de parar de comer e elas vão fazer determinado procedimento e vão conseguir isso. Eu já descarto essa possibilidade hoje. E o André está perguntando a questão do pranayama, né? Da técnica da prática de crias, da prática da própria meditação durante o processo. Isso seria um facilitador do processo? Essas práticas? Bastante. Acho que toda técnica meditativa, seja o Hong So, seja o que você tem enquanto ferramenta, que podem te ajudar, te levar ao momento presente, né? Te manter atento ao que está acontecendo naquele momento, muito, muito auxilia demais. Assim, são grandes elementos favorecedores para a travessia desse processo. Com relação, Rebeca. Só essa aqui pergunta, acho que é importante falar. A pessoa pergunta se tem que ter acompanhamento, né? Acho legal você falar. Tá. Se dá para fazer sozinho, então tá. Então eu vou fazer sozinho. Vou para uma chácara sozinha. Isso. E vou fazer o processo. Primeira coisa, a Rebeca já começou muito bem e eu já vou responder essa junto com a dos remédios, tá? Tá. A Rebeca começou falando, vou para uma chácara.
isso é uma das recomendações, você estar junto da natureza. Só que tem pessoas que nem pensam vou para uma chácara. A gente começa a falar, a pessoa já fala, nossa, estou na quarentena, vou parar aqui no meu apartamento, no centro de São Paulo, vou parar de fazer tudo e fazer esse processo. Não. De verdade, não. Não faça isso. Se você não tem possibilidade de 21 dias, não faça. Né? Não faça. É um processo que envolve riscos. Né? A gente tem, eu acho importante colocar que existiram pessoas que morreram fazendo isso. Só que quando a gente vai analisar qual era o contexto da pessoa fazendo, era totalmente contrário ao que é sugerido, orientado de se fazer. Né? Então, por exemplo, a gente passa por essa situação de estar numa condição extrema, onde a gente vai estar ativando mecanismos sutis de alimentação, certo? Onde os nossos centros energéticos se abrem para absorver um suplemento energético para estar se mantendo. Imagine você, né? A nossa natureza é na natureza. Imagine você num ambiente artificial com concreto em todos os lados, sinais de celular, sinais de computador, uma malha mental de um monte de gente preocupada, estressada, odienta, com televisão do vizinho, sabe, um monte de coisas, você vai estar absorvendo aquilo. E se você entra nessa condição, mesmo não consciente, né, mas você está absorvendo aquilo, você talvez não atinja aquele coeficiente que você precisa para se sustentar pelo menos os 7 dias. Né? Então, assim, esse é um ponto crucial. É necessário que seja feito na natureza. Né? Quando as pessoas falam, é só deixar de comer e beber na primeira semana e depois voltar a beber na segunda e terceira, esse é o processo? Não, não é esse o processo. O processo é isso, mais um monte de detalhes na primeira semana, mais um monte de detalhes na segunda semana, mais um monte de detalhes na terceira e um contexto que abarca tudo isso, que envolve eu estar junto da natureza, ter alguém que me veja do lado de fora para o caso de repente, eu me desligar, né, da minha realidade. Tipo, eu vou falar uma coisa que não acontece com tanta frequência, mas a gente já presenciou. A pessoa ter um lapso de incoerência, né, no processo mental dela. E aí, de repente, tipo, falta um dia, né? E ela entrou no ego de ficar ansiosa porque falta um dia e tudo mais. E aí ela, eu tô sentindo que eu tive a orientação interna aqui de estar tomando já água agora, porque e tal. E aí as pessoas que estão do lado de fora falam, então, na verdade falta um dia, é importante estar concluindo esse ciclo, tal. Então ter alguém, e às vezes, outro exemplo que eu acho muito legal de trazer é, a pessoa está definhando por alguma razão que ela carrega, ela está muito mal, mas o desejo dela de completar é tão grande que ela está resiliente com relação ao mal acometido, né, sobre ela, que ela está disposta a sofrer a última das consequências para passar por isso, e aí tem alguém do lado de fora, vendo do lado de fora e fala, desculpa, você não está bem para ficar mais um dia. Você precisa interromper. Né? E a pessoa já está convencida, mesmo ela estando muito mal, ela já está convencida de que faz parte, eu vou passar por isso. Né? Então, é fundamental que tenha uma pessoa do lado de fora. Outro detalhe, nossos egos muitas vezes acham que você precisa de acompanhamento. Eu já medito há 45 anos, eu já pratico yoga há 30 anos, eu nunca precisei de ninguém, eu não sou fraco, não preciso de ninguém cuidando de mim. Isso, se você identifica o seu ego desse tamanho, também não acho que seja
prudente que você faça esse retiro, né? Então, se você identifica esse ego gigante, mas você abre uma brecha para que ele consiga se humildar um pouquinho e escutar a orientação de outras pessoas, aí eu acho que vai ser muito bom para curar esse ego. Mas assim, sempre contando com uma outra pessoa. Com relação ao remédio, eu acho importante a gente considerar que o importante do processo é a pessoa ter a motivação de estar indo se equilibrar, né? Mas desde um ponto onde ela está, digamos que normal perante o mundo, ou seja, desequilibrada igual o mundo, certo? Mas com certa saúde, com certa condição é, cognitiva, né, com algum equilíbrio assim, e aí ela vai trabalhar isso, vai se vasculhar, se auto-observar e tudo mais. E aí ela vai curar um monte de coisas. Ou seja, ela parte de um lugar onde ela está bem aos olhos da sociedade, né? E aí ela vai curar um monte de coisas. Com isso, pessoas que tomam remédio, geralmente o que a gente orienta é veja como é você sem estar tomando remédio. Porque realmente, você falou, eu sentia lá como um hospital. A gente já teve pessoas que relataram assim, uma visão nítida de que ali era um hospital. A gente só não pode, baseando-se nisso, dizer, olha gente, a gente trabalha com cura, podem vir com todas as enfermidades, porque isso não é real, né? A nossa cura é mais no sentido do ego, né? E aspectos do corpo emocional e tudo mais. A gente não dispensa, a gente não é contra os médicos, os psicólogos, né? A gente honra muito essas pessoas e essas profissões. Então, aqui não é um centro de... só acho importante que para as pessoas que de repente acham que eu tomo remédio para pressão, então não dá para fazer. Fato é, você não vai tomar remédio durante o processo. Mas eu sou insulino dependente. Bom, a gente estuda seu caso, quanto tempo você já ficou sem insulina, qual é a sua situação. E é isso, a gente vai analisar caso por caso, sempre pedindo que a pessoa que acompanha ela dê o aval, né, para a pessoa estar vivenciando um jejum ou um retiro. Então eu acho bastante importante eu estar falando isso, né, porque às vezes as pessoas saem por aí falando, não, vou fazer um negócio que com certeza, ou pior, faz esse negócio que com certeza você vai se curar. E acho que não é por aí. Aqui o trabalho é autoconhecimento. O Beron, a gente está indo para o finalzinho, os últimos minutos. Não sei, sinto vontade de te ouvir falar um pouquinho de alimentação amorosa, consciente, falar de comer conscientemente, ouvir você falar um pouquinho sobre para a gente encerrar. Que bom. Agradecido, Rebeca. Fazendo um link ao Prana-Prashakti, acho muito interessante, e é o que a minha mãe sempre recomenda, a pessoa fala, eu ainda bebo álcool, eu fumo e eu como churrasco, eu posso fazer? Pode fazer. Mas eu não me sinto preparado. Bom, uma forma de preparação é você eleger um desses hábitos que você sabe que é nocivo para você e eliminá-lo, né? E já é sua preparação. Deixou de comer carne. Show! Que bom que você deixou de comer carne. Ou deixei de fumar. Maravilha. Então, só de você sustentar uma condição que você sabe que é mais legal do que o hábito antigo, essa firmeza, né, sutil de sustentar algo que era viciante, já te dá a competência adhikari, né, para você estar transpassando essa experiência que trabalha num nível mais sutil. E aí é muito legal falar sobre isso, porque
as pessoas às vezes chegam e falam, nossa, meu desafio vai ser ficar sem fumar. Aí acorda no dia seguinte sem água, nem lembra do cigarro, Nem a cabeça só lembra, está né? pensando na água. Aí no terceiro dia, quarto dia, já nem é mais fumante, né? Então isso é muito interessante. Com relação à questão do alimento sutil, livre de violência, é isso. A gente se alimenta de elementos fluídicos, né, astrais do alimento. Então, eu, de alguma forma, vou estar, quando eu opto por um alimento que tem dor, sofrimento, medo, tristeza e violência, ou seja, produtos de origem animal, quando eu opto por me alimentar daquilo, eu estou comendo a parte fluídica, a parte astral daquele alimento, né? Em termos de, inclusive, memória celular. Então, se eu como um bife, eu estou comendo músculo, ou seja, células estriadas esqueléticas ali, células musculares que têm uma informação. E aquela informação passa pelo nosso segundo cérebro, né, o nosso intestino, e alça manifestações a partir dos nossos pensamentos naquele teor. Né? Então, se eu quero buscar tranquilidade, paz e felicidade, mudar a dieta vai fazer parte do caminho, sem dúvida. Isso não é um julgamento de quem para com alguém que tenha hábito X ou Y. Isso é só uma questão lógica. Né? Eu quero ser feliz, eu quero paz no mundo, eu não posso me alimentar de violência contra seres sencientes e colocar essa violência dentro de mim. E uma palavrinha sobre jejum em casa, semanal, o que você Acho diz? maravilhoso, Uhum. né? A gente observar um jejum ou mesmo meio-dia de jejum, uma vez por Ou de semana, às determinado tipo vezes de alimento, né? Ficar sem um determinado tipo de alimento. isso, ou tirar um dia só para ficar comendo frutas, ou um dia só de líquidos, Porque, por tudo exemplo, isso. no meu caso, né, eu sou vata, né? Então eu tenho Aham, predominância de ar no meu sistema. Então, sim, para mim, o jejum periódico completo, não dentro de um processo, mas assim no meu dia a dia da minha vida, não me favorece, sim, né? aumenta o seu Então, ar. então para mim, eu faço assim, eu tiro algo que eu gosto muito, como uma austeridade, né? Aham, Por exemplo, eu tiro a farinha de trigo, né? aham, Aí excelente. então, é uma austeridade consciente naquele ponto Sim, para fortalecer a minha força de vontade e me exato. purificar, né? Então, você tem que se analisar também no dia a dia o que também o teu corpo físico te favorece, né? Sim, sim. E É então isso. é isso, né? Sim, Muito que bom, lindo. fico bem feliz novamente de ter você. Vem, amor, dar um tchau aqui pro dar um oi, tchau. Oi, Morrendo tchau, um junto. oi, tchau. Eu agradeço demais a oportunidade. Mohan, namastê. Não tem aparecido mais aqui nas lives, ele nem, né, nem se arruma mais. Tá? Antes ele fazia barba, live, ele fazia barba, agora ele nem faz mais. Então, gente, Gratidão. muito obrigado por estarem com a gente, né, nesse momento aí que a gente está compartilhando as coisas boas que tocam o nosso coração. Agradecer de novo você profundamente, Oberon, por aceitar o nosso convite. E quem Eu sabe agradeço demais. a gente se cruza lá na Índia. Ah, que assim Não, seja. Que assim não seja. precisa marcar, né? Com você não precisa marcar dia e horário. Não, a gente O encontra universo sincronicamente. Se se encarrega. encarrega. É. Bom, Rebeca, posso deixar uma última palavrinha? claro, você tem um minuto ainda. Pode ir. Tá. Minha gente, quem tiver interessado em vivenciar essa iniciação, o Prana Prashakti, a gente tem um e-mail que é portalparvati, do jeito que fala mesmo, @gmail.com. Estamos fechados por conta da quarentena, mas se vocês quiserem escrever para saber quando a gente volta a trabalhar e tudo mais, é uma boa forma. Tem o site também, o conscienciapranica.com, onde tem os livros e tudo mais. Então, interessante, de repente, E o tá, teu tá próprio alinhado a Instagram, isso. né? E o Mandar Instagram, né? Um sim. oizinho ali para ficar conectado já, né?
Maravilhoso. Processo lindíssimo. Gratidão, então. Namastê. Gratidão, querida. Namastê. Até uma próxima. Até. Gratidão a todos, gente. Amém. Beijos. Beijos.